É, a gente estava decidindo qual seria a próxima série de pregações, né? A próxima não, na verdade a primeira série de pregações do grupo de jovens da EBI, e houveram duas sugestões. Uma seria o tema Encontros com Jesus, que a gente estudaria algumas passagens da Bíblia de pessoas que de fato tiveram encontros com Jesus e as reações dessas pessoas, né? Em que nível essas pessoas foram transformadas ou não por estarem em contato com Jesus. E uma outra série em Gênesis, né? Capítulos 1 ao 11 com o Rafa. E a gente acabou por voltar nessa série de Gênesis 1 a 11. Só que o Rafa ele não podia começar a série essa semana. Então, por conta disso, a gente vai dar um gostinho do que seria a série Encontros com Jesus, que seriam exposições bíblicas entre os evangelhos, né? Entre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a gente vai dar um gostinho sobre isso hoje, vendo uma passagem que já mostra de cara duas reações completamente opostas a Jesus. Uma passagem que já mostra duas relações quase que antagonistas, né? 2 encontros com Jesus em que os resultados foram completamente diferentes. Bom, não é sempre que Deus ele entra na história humana, não é mesmo? E por um período muito singular, ele de fato foi homem e viveu entre nós. É homem até hoje, mas ele se tornou homem e viveu entre nós. Então é um pouco disso que a gente vai ver hoje. O título que eu dou para essa exposição bíblica é Encontrando Perdão aos Pés de Jesus. O texto é o texto de Lucas 7, versículos 36 ao 50. Espero vocês abrirem. Lucas 7, versículos 36 a 50. Encontrando perdão aos pés de Jesus. Que coisa feia, né? Bom, Lucas 7, versículos 36 a 50. O texto diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar:
Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Bom, o início da passagem mostra Jesus ele sendo convidado para um banquete oferecido por Simão, e que Simão era um fariseu, era do grupo dos fariseus. Como que era esse banquete? Porque não é um banquete aos nossos moldes. Um banquete na antiguidade era um banquete onde as pessoas se reuniam não só para comer, mas também para discursar, mas também para conversar, para debater, para refletir. Por exemplo, na cultura grega tem o clássico livro, Banquete de Platão, onde Sócrates ele discute acerca da natureza do amor com outros personagens da época, Erixímaco, Aristófanes, Pausânias, e ele vai discutir a respeito da natureza do amor. Então, o banquete nesses moldes era um lugar onde as pessoas comiam, mas também conversavam, debatiam. E as portas da casa, onde normalmente se tinham esses banquetes que eram voltados para a discussão, para a conversa, elas ficavam abertas. As pessoas de fora podiam ouvir essas conversas, ouvir esses debates, ouvir esses discursos. Então, elas não podiam, por exemplo, sentar no banquete, mas elas podiam ouvir, às vezes, da janela do pátio da casa, ouvir o que as pessoas estavam conversando. É para esse tipo de banquete que Jesus é convidado, né? E outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, eu peço até para passar a imagem aí, como que eram esses banquetes, né? Não era uma mesa, não era um banquete convencional, as pessoas, uma refeição convencional, as pessoas sentadas em volta de uma mesa. Normalmente as pessoas ficavam deitadas de bruços assim, com a comida na frente, conversando assim, discutindo. Eu particularmente acho uma posição horrível de se ficar assim apoiado, mas e eles ficavam horas assim, tinha que ter o cotovelo forte assim, pelo menos. A primeira imagem é uma imagem de uma realidade grega, onde há mulheres no banquete, mas a gente vai ver que a realidade judaica da coisa é muito diferente, porque as mulheres não são bem quistas assim na sociedade. Então nunca que uma mulher, por exemplo, ficaria na mesa do banquete com um fariseu, como nós vamos ver. Então Jesus ele é convidado para esse tipo de banquete, nesse formato, né? Nesse formato. Só que é interessante que quando um convidado para um banquete ele chegava na casa de alguém, tinha toda uma cerimônia de recepção para essa pessoa, né? Uma cerimônia de recepção para mostrar que essa pessoa era importante. Provavelmente essa pessoa tinha caminhado um longo período, então seus pés já estavam sujos. Então o anfitrião ele pedia para os seus servos trazer um balde com água para que eles lavassem os pés dessa pessoa. Ele recebia essa pessoa com um beijo. E muitas vezes também ele dava óleo para que essa pessoa arrumasse os cabelos e também ungisse a testa. Só que o texto ele diz que Jesus é convidado, só que no final do versículo 36 só diz que ele chegou na casa, né? Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. É interessante que o texto ele deixa claro que Jesus não é recebido da forma como deveria ser recebido. Nenhuma dessas cortesias que eu falei aqui foi feita ao mestre. Nenhuma dessas cortesias foi feita ao mestre. Simão, você esteve diante do seu Criador e não foi capaz nem de recebê-lo da forma adequada. É também interessante mencionar que Simão era um fariseu, como no início da passagem diz, que os fariseus eram um grupo religioso de muito renome naquela época, que eram conhecidos por toda a sociedade por serem fiéis seguidores da lei de Moisés. Contudo, Jesus ele entra ao longo dos evangelhos em diversos embates com os fariseus, porque eles falam que eles na verdade apresentavam uma espiritualidade vazia. Na verdade, as coisas que eles faziam para ser vistos pelos outros, e o coração deles não era, eles não faziam com verdade,
eles faziam com orgulho, para serem vistos e para serem louvados pelos outros. Então, Jesus ele sempre entra em embates com o grupo dos fariseus ao longo dos evangelhos. E, bom, então a gente tem esse início de passagem. Nós vemos Jesus entrando na casa do fariseu, só que acontece uma situação inusitada. No versículo 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Então, o que acontece? Uma mulher entra na casa. Então, imagina essa cena, uma mulher entra na casa. Nós não sabemos o nome dessa mulher. A única coisa que a gente sabe é a condição dela. Ela é uma pecadora. E de alguma forma, essas duas pessoas elas já tinham uma experiência anterior com Jesus. Essa pecadora já conhecia Jesus anteriormente de algum jeito, porque ela vai já com algo pronto para se fazer. E obviamente que Simão também conhece Jesus a ponto de convidá-lo para participar de um banquete, para expor as suas ideias em um banquete. E ela faz uma coisa curiosíssima. Ela provavelmente era uma prostituta, porque o texto diz que ela tinha um vaso de alabastro com perfume. Normalmente as prostitutas elas tinham esse vaso de alabastro com perfume. Era um vaso, e o conteúdo desse vaso, o perfume desse vaso era algo caríssimo, e que elas usavam, elas pegavam um pouquinho desse perfume, colocavam em um frasquinho bem menor, bem pequenininho mesmo, colocavam em um colar e andavam nas ruas com esse perfume para atrair a atenção dos homens. Então, em algum sentido, esse vaso de alabastro com perfume era a forma dela trabalhar, né? Se de fato ela era uma prostituta, essa era a forma dela trabalhar, dela conseguir o seu dinheiro, né? De uma forma muito destrutiva, que é a prostituição. Era um perfume caríssimo. E embora ela não seja uma pessoa aceitável na sociedade, não seja uma pessoa benquista, ela decide entrar na casa de um fariseu e derramar perfume aos pés de Jesus. É essa a ideia dela. E o que de cara isso representa? Ela não derrama parte do perfume. O texto diz que ela derrama o vaso que estava com ela. O que isso mostra para a gente a respeito dessa mulher? Ela vai, segundo Jonas Madureira, que numa exposição desse próprio texto, que normalmente quem faz exposição sabe, primeiro você faz o estudo, você faz a sua própria exegese, depois você vai ver algumas exposições do mesmo texto para comparar, né? E o Jonas Madureira, ele coloca esse ponto de uma forma muito bela, que ele diz assim: ela vai derrubar aos pés de Jesus aquela vida que ela não consegue mais aguentar, que ela não consegue mais viver. Ela vai pôr um ponto final naquela história. O objetivo dela é dizer: Senhor, eu encontrei um centro para a minha vida. Ela não precisa mais do perfume. E eu queria mostrar a imagem, né, de como eram realizados os banquetes, para vocês já visualizarem que ela não entrou, por exemplo, debaixo da mesa, nem nada disso. Os pés de Jesus estavam bem fáceis de serem alcançados, né, uma vez que eles ficavam para fora da mesa. E ela faz esse ato, ela derruba perfume aos pés de Jesus. Ou ao menos, esse era o plano inicial dela. Porque quando ela chega na cena, ela começa a chorar. E não é chorar pouco, ela começa a chorar muito. Chorar muito a ponto dos pés de Jesus estarem encharcados com lágrimas. E nesse momento, eu imagino que ela tenha ficado desesperada, e você vê que isso não estava no plano dela. Ela pensa, eu vou chegar e vou chorar. Você vê que isso não estava no plano, porque ela não tem uma toalha para secar. Eu imagino que talvez ela tenha ficado desesperada, e ela seca os pés de Jesus
com seus próprios cabelos. Ninguém nessa casa emprestaria uma toalha para ela. Simão nem ao menos tocaria nessa mulher. E ela faz algo que é muito peculiar para uma mulher do primeiro século, porque ela desata o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus. Só uma esposa ou uma prostituta faria isso na frente de um homem. Alguns homens de posição social e religiosa mais elevada, eles levavam essa relação distante com as mulheres tão a sério que eles nem mesmo conversavam com a sua esposa em público. Esse é o nível da relação homem e mulher nesse primeiro século. Eles nem ao menos conversavam com suas esposas em público. Então, uma mulher desatar o seu cabelo e aparecer com o cabelo solto publicamente era uma das maiores vergonhas públicas que poderia ter. Só que ela faz isso, e não apenas isso, mas ela derruba o perfume nos pés de Jesus e beija os seus pés. No versículo 39, nós conseguimos ver a reação de Simão. Qual que é a reação de Simão a esse acontecimento muito peculiar em sua própria casa? Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. É interessante que o texto deixa claro que Simão, ele disse a si mesmo, né? O texto diz: Simão disse a si mesmo, e aí ele começa a falar, ou seja, Simão não fala isso, ele pensa isso, né? Simão pensa consigo mesmo isso. Esse cara não pode ser profeta, porque ele está deixando uma pessoa impura o tocar, uma pecadora o tocar. E esse questionamento de Simão, ele é para Jesus, porque Simão não está se importando com a pecadora, ele não liga para a pecadora, mas a questão que ele quer entender é por que Jesus aceita aquela mulher, por que Jesus aceita pessoas impuras ao seu redor. E é bom aprofundar um pouco a relação do fariseu com o toque nesse momento, para vocês entenderem quão grave na mente de um fariseu, na mente das pessoas religiosas daquela época era isso. O fariseu era ensinado desde cedo, por exemplo, ele ensinava para o seu filho: filho, quando você chegar da rua, lava a mão antes de comer. E não é por um princípio higiênico. Na verdade, nessa época era por quê? Porque às vezes você pode ter sentado num banco e sentou um publicano, ou que sentou uma mulher em período menstrual, e sua mão vai estar suja. E aí, se você pegar os alimentos com essa mão suja, a impureza que está nas suas mãos vai para dentro de você. É por isso que em Mateus, Jesus vai falar, acho que em Mateus 5 ou 6, que não é o que entra que deixa o homem impuro, mas o que sai, é o que já está dentro que deixa o homem impuro, né? Não o que entra, por causa dessa crença dos fariseus. Isso era tão sério que até com relação à sombra eles faziam isso. Por exemplo, um fariseu, ele nunca passaria entre duas mulheres, porque uma poderia estar no ciclo menstrual dela e ele poderia se tornar impuro pela sombra dela. Por exemplo, se um fariseu estivesse comendo e um publicano passasse perto dele, a sombra do publicano passasse sobre a comida do fariseu, ele tinha que jogar fora, porque já era impuro. É essa relação do fariseu com essa questão do toque, da pureza e impureza. Só que Jesus permitiu que uma pecadora lhe tocasse. Longe de tornar Jesus impuro, o que acontece quando pecadores tocam nele é que eles ficam puros. Jesus inverte a lógica da coisa. Antes, os leprosos tinham que ficar fora das cidades para não tornarem impuros os sãos. Agora, os leprosos tocam em Jesus e se tornam sãos. Nenhuma mácula é capaz de sujar aquele que viveu uma vida perfeita. Nada pode manchar aquele que é pura bondade.
Se você quiser se aproximar de Jesus hoje, Ele não se importará com o quão imundo você está. Você não pode fazer nada para se limpar, a não ser pedir a purificação dele, e nada pode sujá-lo. Ele pode te tornar limpo, curar das suas feridas de alma, limpar a sua culpa e te colocar para dentro dos portões da cidade. Você pode comer e conversar com outros sem medo de torná-los impuros. Simão, por último, é interessante mencionar nesse versículo que Simão pensava que Jesus não era profeta porque Jesus não conhecia o oculto da coisa, o não revelado. Jesus, na cabeça de Simão, não sabia quem era aquela mulher e por isso ele deixa com que ela o toque. Só que na verdade Jesus prova que ele é profeta conhecendo os próprios pensamentos de Simão, sabendo o que ele pensou. E quando ele responde a Simão, ele mostra que ele é profeta, porque ele sabia o que Simão tinha pensado. Ele conhecia as coisas não reveladas. E aí ele conta uma parábola dos versículos 40 a 43, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Então Jesus, para responder Simão, ele fala uma parábola simples. E quem que são os personagens dessa parábola? Quem é que devia 50 nessa parábola? É Simão. Simão é o religioso do negócio. É o cara que deve 50, é o cara que não peca, é o cara que segue a lei à risca, que dá o dízimo, que ora e jejua 3 vezes por semana, que dá graças a Deus por não ser como um publicano, como um pecador. Simão deve 50. E quem que deve 500 nessa parábola? É a pecadora, é a prostituta, é a mulher que é mal vista pela cidade inteira. Essa é a mulher que deve 500. E Simão é o cara que deve 50. E o que acontece? Jesus então ele faz uma pergunta comprometedora para Simão, porque ele fala: Simão, qual desses dois você acha que vai amar mais? Aquele que perdoa a dívida. E aí Simão acha que está com a bola toda e fala: não, aquele que foi mais perdoado. Só que Jesus continua nos versículos 44 a 46 a resposta dele a João, que diz assim: Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Jesus ele mostra como que a mulher trata ele de uma forma muito superior a Simão. Mas antes de mostrar isso, eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe nesse texto, que é no início, que diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Jesus, ele estava falando para Simão, mas estava olhando para a mulher. Jesus, ele olha para a mulher, olha para ela com ternura, olha com amor. Pode ser que essa mulher nunca tenha visto um olhar tão profundo e amoroso em sua vida, tão misericordioso e doce. Os outros homens talvez sempre a olharam como um objeto ou como nada, mas Jesus a olha como alguém. Os homens sempre a olharam com desprezo, mas Jesus a olhou com ternura. Todos a olhavam com julgamento, mas um a olhou com perdão. O que será que essa mulher viu através dos olhos de Jesus?
O que ela viu quando ela contemplou o olhar amoroso de Deus por ela, né? Se Deus quiser, um dia teremos a chance de perguntar para ela mesma. E ele não olha apenas para essa mulher, mas ele diz para Simão ver também. Ele diz: vês esta mulher? Simão não considerava essa mulher digna de receber nem ao menos um olhar. Esse é o ponto. Por isso que Jesus fala: vês esta mulher? Simão não a considerava digna nem de um olhar. E ele mostra nessa passagem como o tratamento dessa mulher para ele foi infinitamente superior. E por que foi superior? Essa é a resposta que apresenta no versículo 47. Portanto, lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ela tratou Jesus da forma como ela tratou, porque sabia o quanto ela foi perdoada. E por muito ser perdoada, ela era muito grata. Essa é a ideia da passagem, essa é a ideia da parábola. A gratidão que o perdão gera. Por isso que Jesus termina o versículo 47 dizendo: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Muitas pessoas podem pensar que elas já passaram do nível de maldade disponível e que não há mais esperança para elas, que Deus não pode mais perdoá-las. Longe de mostrar isso, o que essa passagem mostra é que, na verdade, a quem mais foi perdoado, mais ama. Nossos pecados, longe de serem uma trava para o amor de Deus, podem ser, na verdade, o combustível para amarmos a Deus quando nos arrependemos deles, por causa do seu grande perdão. Não importa o quão longe nós já fomos, se nós entregarmos nossa vida de pecado aos pés de Jesus, chorarmos aos seus pés e limparmos com o nosso cabelo, nós seremos perdoados. Então, entregue sua vida de pecado a Jesus, chore aos seus pés e limpe com o seu cabelo. Simão é um idiota, não se importe com a opinião dele. O perdão nessa passagem, então, motiva o amor. E ele continua falando, e ele traz no versículo 48 outra mensagem de esperança para essa mulher. Versículo 48: então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Ela não ouve isso de um qualquer, ela ouve isso do próprio Deus. Não tem certeza maior que isso, não tem alguém superior que pode falar algo diferente para ela. Imagine a vida dessa mulher depois de ouvir isso. Esse encontro com certeza marcou ela para sempre. E da mesma forma que Jesus falou diretamente com essa mulher, Ele fala conosco diretamente hoje através da sua palavra, que é a Bíblia. Por exemplo, para mim, uma das passagens mais belas de toda a Bíblia é a passagem de 1 João 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma promessa de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus vai nos perdoar. Essa é a nossa esperança, e ela é tão real quanto se Ele mesmo tivesse nos dito, porque foi Ele que disse, através da sua palavra. E por fim, Ele diz novamente no versículo 50, outra mensagem de esperança para ela. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Que fé é essa? Que fé é essa que é capaz de salvar uma prostituta? Novamente, citando Jonas Madureira, é a fé de alguém que diz: o Senhor me deu o que eu mais precisava, perdão. É a fé de uma pessoa que encontrou uma solução para a sua culpa, que encontrou uma solução para o seu problema, que encontrou perdão. Não importa como os homens iriam a olhar desse dia em diante, se eles ainda iam desprezá-lo.
O que importa é como Deus olha para ela desse dia em diante. Ele olha como alguém perdoado. E eu quis trazer essa mensagem para deixar um gostinho para vocês do que seria um pouco a série Encontros com Jesus, porque aqui, no final das contas, já mostra os dois caminhos que a gente pode seguir. No final das contas, há só esses dois caminhos: o caminho de orgulho e indignação de Simão e o caminho de humilhação e gratidão da pecadora. Não há uma terceira via. Você pode ser daquele que o despreza a ponto de nem cumprimentá-lo em sua própria casa, ou pode ser daquele que o ama e que não vê problema em acabar com jarros de perfume instantaneamente. Você pode chorar aos seus pés ou cuspir em sua face, como os soldados romanos fizeram. Duas formas incrivelmente diferentes de lidar com a água que ele mesmo criou. No fim das contas, só haverá Simãos e pecadores perdoados. E se você se sente mais parecido com Simão do que com a mulher pecadora, há perdão disponível para Simão também. Ele só precisa se arrepender e crer. Você pode viver para sempre como culpado ou para sempre como grato. Em suma, a atitude da mulher foi de alguém que encontrou perdão, que encontrou alívio, que encontrou esperança e que se livrou da culpa. A gratidão dela vai durar mais que as estrelas. Vamos orar.